Deus abençoe a todos. Eu agradeço à igreja por me receber. Meu nome é Ruth e eu estou feliz por estar aqui com os irmãos. O pastor orou, invocou o nome do Deus vivo e ele clamou pelo Espírito Santo, o Consolador, aquele que Deus deixou para que consolasse o povo dele, né? Nós, seus filhos. E o Senhor deu um louvor há muito tempo para mim, em um tempo de tribulação. E os irmãos não olhem para a voz, e sim para as palavras do louvor. E eu gostaria que os irmãos ficassem em espírito de oração. O Espírito de Deus está aqui, vamos sentir com os olhos da alma ver e o coração abrir. O Espírito Santo do nosso Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, vamos sentir com os olhos da alma ver e o coração abrir. O Espírito Santo do nosso Deus está aqui. Ele é força, Ele é verdade, Ele é justiça, amor e perdão. Abra teu coração, verás libertação. Só Cristo pode dar. Recebe, irmão, abra teu coração, verás libertação. Só Cristo pode dar. Recebe, irmão. O Espírito de Deus está aqui, vamos sentir com os olhos da alma ver e o coração abrir. O Espírito Santo do nosso Deus está aqui. E tu, irmão, que triste estás, em aflição, correndo contramão, não te esqueças quem é o nosso Deus. Todos seus feitos relembras de uma vez. E tu, irmão, que triste estás, em aflição, correndo contramão, não te esqueças do nosso Deus. Todos teus feitos relembras de uma vez. O Espírito de Deus está aqui, vamos sentir com os olhos da alma ver e o coração abrir. O Espírito Santo do nosso Deus está aqui. Amém. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos o Salmo 42. Os irmãos poderiam estar abrindo suas Bíblias, eu aguardo. É muito bom saber, né, que o Espírito de Deus nos consola.
e que Ele está conosco todos os dias, todas as horas. Diz a palavra do Senhor que o Santo de Israel não dorme, né? Nós dormimos, nós cochilamos, mas o Santo de Israel não. A hora que todos estiverem com a Bíblia, digam amém. Glória a Deus. Glória ao Santo de Israel. Glória ao leão da tribo de Judá. Louvado seja aquele que nos conduz à eternidade. Santo, santo, santo é. Santo, santo, santo é. Isso, aquele, o nosso vivo Redentor. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha. Isso, a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de isso, do Deus vivo. Quando entrei e me apresentei ante a face de Deus, devemos sempre nos apresentar diante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Muitas vezes choramos, muitas vezes as pessoas perguntam: onde está o seu Deus? Mas nós sabemos onde está o nosso Deus. Aqui, nesse mundo, a gente vai ter tribulações, tristezas, dores, morte, desafios, mas nós sabemos onde está o nosso Deus. Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Quantas vezes aqui nossas almas se abatem? Quantas vezes ficamos tristes? Quantas vezes perdemos entes queridos? Quantas vezes as pessoas nos anavalham? Quantas vezes somos injustiçados, né? A nossa alma fica triste, mas nós temos quem? O Deus vivo. Ó Deus, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto lembro de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catapultas, de todas as tuas ondas e vagas têm passado por mim. Isso aqui é um período que o rei passou por lutas, né, com outro povo. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida, Ele sabe que, mesmo no tempo que Ele está vivendo aqui, de tristeza, de guerra, de dor com injustiças, Ele sabe que o Deus dele, à noite, o Deus dele enviará misericórdia, e à noite a canção Ele cantará para o Deus dele. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando de nojo por causa da opressão do inimigo? Muitas vezes achamos que Deus esqueceu da gente, como Davi aqui achou, né? Que Deus esqueceu, mas Deus não esqueceu. Mas porque somos fracos
E porque muitas vezes não oramos, como o pastor aqui falou, que a oração é a força do crente. Então, que possamos sempre estar aos pés de Jesus em oração. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me diz, onde está o teu Deus? Ele de novo chorando para Deus, mas ele chora para Deus aqui. Olha que interessante. Ele não tem medo de chegar a Deus e falar para ele o que os inimigos dele, o que as pessoas falam. Ele corre para o Deus vivo, porque ele tem para quem correr. Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e é o meu Deus. Aqui o salmista está nos ensinando para quem devemos correr. Não é para a vizinha, não é para o patrão, não é para a esposa, não é para o namorado, é para Deus, o seu Deus que você acabou de falar aqui, que é o Deus vivo. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor nos remiste, porque um dia o Senhor nos chamou de filho e a sua misericórdia nos alcançou. Obrigado, papai querido, porque apesar da nossa imperfeição, o Senhor nos ama com um amor infinito. Ó papai, ensina-nos, Senhor, a amar-te também. Ó papai, ensina-nos, Senhor, a entender esse amor tão imensurável, Pai. Oh papai, grandioso és tu és maravilhoso, tu, ó Pai, pertence, Senhor, a honra, a glória, o poder e a majestade. Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, Senhor, que foram cometidos, Senhor, em pensamento, em obras, ó Pai, que o Senhor já lavou lá na cruz do Calvário. Papai, eu peço por cada irmãozinho aqui, Senhor amado, tu sabes as aflições de cada um, tu sabes a necessidade de cada um, e eu sei, Senhor Deus, que o Senhor visita a cada um. Pai, derrama a tua cura, derrama o teu bálsamo nos coraçãozinhos deles, ó Pai. Paizinho, esteja, Senhor Deus, sempre, Senhor, com a tua graça bendita, renovada, Senhor, nestas vidinhas amadas, ó Pai. Ó Senhor, não somos nada, ó Pai, mas somos tudo em Cristo Jesus. É em teu nome bendito, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Paz esteja convosco, amém. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Vai chamando, vai. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vai, igreja. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Levante suas mãos. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vamos lá, igreja. Venho visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito
Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Só a igreja. Santo Espírito, Santo Espírito, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce, Santo Espírito desce, incendeia, incendeia. Peça por ele. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Só a igreja, eu quero viver. Eu quero viver. E faz meu coração, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Quem quer viver algo novo, aplauda Jesus. Toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Diga! A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para
Aplauda Ele o mais forte que você puder. Receba o nosso louvor, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer levantamento de dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar, segura na mão o teu dízimo, a tua oferta. Vamos apresentar e consagrar a Deus nessa noite, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos colocar diante da tua presença cada dizimista, cada ofertante da tua casa. Que o Senhor abra a janela do céu sobre a vida dessa pessoa, meu Deus, que tem dizimado na tua casa. Senhor, meu Deus, tu aqui que tem ofertado na tua casa, o Senhor possa repreender o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, porque sabemos, meu Deus, que tem muita gente que trabalha, mas parece que o seu dinheiro é colocado num saco furado, ela não consegue ver o resultado, nem mesmo, Senhor, pagar as suas próprias dívidas, mesmo trabalhando, mas o Senhor disse que vai repreender esse devorador, esse cortador, esse migrador, esse destruidor, que muitas das vezes, meu Deus, entra na vida financeira de uma pessoa e leva ela, meu Deus, à destruição, à miséria, ao endividamento. O Senhor diz que vai repreender. Então, Senhor, no nome de Jesus, eu oro pelos dízimos e ofertas e apresento ao Senhor para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém? Irmão, se você for dizimar ou ofertar, pode fazer no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Chama uma Fátima aqui em nome de Jesus. Uma Fátima, ela tem a palavra hoje. Amém. Que Deus te abençoe hoje, minha irmã. O microfone já está. Glória a Deus, a paz seja convosco, amém, irmãos? Eu convido toda a igreja a se colocarem de pé, para nós estar lendo a palavra do Senhor. No livro de Esther, capítulo 1, versículo 10. Livro de Esther, capítulo 1, a partir do versículo 10. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Biquitá, Abaquitá, Zedar e Carcas, os 7 eunucos, que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Amém, irmãos? Até aqui, vamos estar orando, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por mais essa rica oportunidade, Pai, de estar pregando a Tua palavra. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, que diminua eu, meu Deus, e que cresça o Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha falar através da minha boca, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra traga direção, meu Deus, para a vida, Senhor, de todos os irmãos aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar? Glória a Deus, irmãos, pela vida de cada um de vocês que estiveram aqui nessa noite, atendendo, né, a um pedido do rei, né? Quando o rei nos chama, nós temos que atender a um pedido do rei. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, irmãos, sobre a rainha Vasti. Quando a irmã Sandra me convidou para estar pregando no culto das irmãs, né, que ontem foi o dia das mulheres, a irmã Sandra falou, vamos fazer um culto na quarta-feira, um culto das irmãs? Na mesma hora já veio na minha cabeça sobre pregar sobre a rainha Esther, que uma vez eu fiz uma pregação sobre Esther, eu falei, eu vou fazer aquela mesma pregação. Só que Deus, irmãos, é Ele que decide tudo. E na hora que eu estava preparando a pregação, Deus foi falando outras coisas, sabe, na minha cabeça assim, que mudou totalmente os planos que eu estava pensando. E é essa palavra que eu tenho para trazer para os irmãos nessa noite. Ao invés de eu falar do livro de Esther, eu vou falar de Vasti, irmãos, porque muitas das vezes a gente aprende mais com os erros das pessoas do que com os acertos, né? Quando você vê uma pessoa que erra, você pensa assim, ó, o que ela fez, eu já sei que eu não posso fazer, né?
Então, irmãos, Vasti era a rainha de um grande rei, o rei Assuero, né? E o rei que reinava na Pérsia e nos Medos. Então era um grande império, irmãos, era um grande império que reinava sobre 127 províncias. E o rei, irmãos, decidiu dar uma festa, o rei Assuero decidiu dar uma festa para mostrar, né, para exibir a sua grande riqueza. Era um rei muito, muito, muito rico, muito próspero, e ele resolveu dar uma festa. Para os irmãos terem uma ideia, a festa do rei Assuero demorou 180 dias, uma festa de 180 dias, 6 meses de festa, né? E no final dos 180 dias, para comemorar a festa que foi tão boa, o rei Assuero decidiu dar mais 7 dias de festa. A festa foi tão boa que ele resolveu comemorar. Vamos fazer mais 7 dias de festa para comemorar a festa. Então, irmãos, e no final da festa, ele resolveu chamar, depois dele ter apresentado o seu reino, a sua riqueza, tudo que o seu reino tinha de bom, porque na Pérsia, irmãos, até hoje, são levados, né, para a nobreza, para as rainhas, as coisas da Pérsia, são tapetes, são tecidos, são coisas, né, da realeza, né? São coisas muito, muito ricas, muito caras. Os melhores tapetes são os tapetes da Pérsia. E depois do rei, e a palavra do Senhor diz que o rei, irmãos, ele servia nessa festa o melhor vinho. E não era nem em taça de vidro, nem em taça de cristal, mas era taça de ouro e taça de pratas. Para vocês terem uma ideia da riqueza que era essa festa e a riqueza que era esse rei. E no final da festa, irmãos, o rei, ele manda chamar a sua rainha, a rainha Vasti, porque a mulher só podia se ela fosse chamada. Então ali o rei Assuero pediu para que chamasse Vasti a presença dele. O que ele queria, irmãos? Ele queria ali no final da festa, ele queria exibir a coisa que ele tinha de mais preciosa, que era a sua esposa, que era a rainha Vasti, que a palavra do Senhor diz que ela era uma mulher de grande beleza. Então ele pediu que ela se apresentasse a ele e se apresentasse com a coroa real, porque ele queria exibir a beleza da sua rainha. E, irmãos, quando os eunucos, né, que chegaram até Vasti, chamaram ela para se apresentar ao rei, a rainha Vasti simplesmente negou um pedido do rei. E ninguém, irmãos, ninguém podia se apresentar ao rei sem ser chamado, e ninguém também podia negar um pedido do rei, né? Era uma grande ofensa. A rainha estava dando uma festa, né, para as princesas, para as mulheres, e ela não quis se apresentar à festa do rei, ela não quis atender a um pedido do rei. Então, irmãos, que com isso foi uma ofensa, isso que Vasti fez, não se apresentar à presença do rei, foi uma grande ofensa da parte de Vasti. Foi como eu falei para os irmãos agora, né? Os irmãos que estão aqui nessa noite são irmãos de sabedoria, são irmãs de sabedoria, porque quando o rei chama, irmãos, lá era o rei Assuero, mas nós temos o nosso rei, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele nos chama, irmãos, para um culto, para uma celebração, seja para uma vigília, seja para um culto, seja o que for, irmãos, que vem estar ali o Espírito Santo do Senhor, nós nunca podemos dizer que não, irmãos. Devemos sempre estar à disposição do rei, porque a coisa mais importante na nossa vida, irmãos, é servir ao Senhor. E a rainha Vasti, naquele momento, ela colocou em primeiro lugar o quê? O banquete que ela estava fazendo para as mulheres, né? Eu não vou porque eu estou preparando um banquete. E muitas das vezes, irmãos, nós vemos essa desculpa, né? Vamos para a igreja, irmã. Hoje eu não vou, tenho que fazer janta. Hoje eu não vou, tenho um monte de roupa para lavar. Irmãos, desde quando a janta para fazer, a roupa para lavar, é mais importante do que estar aqui na presença do rei? Né? Nós devemos, irmãos, colocar em primeiro lugar a autoridade do nosso rei. Nós temos que ter reverência ao nosso rei, né? Se ele nos chamou, nós estamos ali de prontidão, nós estamos prontos para obedecer, né? Então a rainha Vasti deixou de lado aquele pedido do rei para poder cuidar dos banquetes ali com as mulheres, com as princesas que ela estava. E aquilo, irmãos, foi uma grande ofensa para o rei. Então o rei se reuniu, os outros príncipes, né, se reuniram com o rei e falou: rei, você não pode deixar que uma coisa dessa aconteça, né? Porque ela sendo a rainha, ela tem que dar um bom exemplo, né? E se as outras princesas ficarem sabendo? A rainha foi chamada pelo rei e ela não foi. A partir daí, nenhuma mulher mais vai.
quando uma mulher, tanto faz a mais nobre da mais humilde, quando o marido chamar, ela não vai mais, porque se a rainha não foi, eu não vou também. Percebe, irmãos, como é que uma atitude da gente gera uma mudança tremenda na sociedade? Nós, irmãs, nós somos um exemplo, nós temos que dar exemplos. Esses dias, na segunda-feira mais exatamente, nós estávamos aqui as irmãs reunidas na oração das irmãs e nós ainda conversamos sobre isso. Nós temos que pedir a Deus, irmãs, sabedoria, porque as irmãs mais velhas, isso está lá em Timóteo, as irmãs mais velhas, elas têm que ser um exemplo para as irmãs mais novas. Ó, tem crianças aqui, meninas novinhas, e elas vão vendo, as filhas, né? Elas estão vendo o exemplo da mãe, como a mãe está se comportando, né? Então, o comportamento da mãe, o comportamento da mulher mais velha, ela influi muito na vida da filha mais nova, da mulher mais nova. Então, Vasti, ela tinha que dar um bom exemplo como rainha. E o que ela fez, ao invés disso, ela deu um mau exemplo, não atendendo ao pedido do rei. Então, os príncipes se reuniram com o rei e disseram a ele, falou assim, que não podia deixar que aquilo acontecesse e continuasse da mesma forma. Fizeram uma reunião, irmãos, ali, para que aquela situação fosse resolvida. Porque quando acontece algo assim, nós não podemos deixar. Percebe que no mundo acontece uma coisa assim que é terrível, né? Que ninguém concorda. Aí todo mundo fala assim, é assim mesmo, as coisas estão mudadas, né? Aí de repente já tem um monte de gente fazendo. Ele fez errado, eu também vou fazer, de repente já virou moda. De repente já não estranha mais. É como o pastor falou, já se acostumou com o pecado. E a gente não pode fazer assim, você viu qualquer coisa de errado, você tem que cortar o mal pela raiz. Não pode. O que é pecado. Se não pode fazer, não podemos dar maus exemplos. Temos que ser bons exemplos, principalmente nós que somos servos e servas do Senhor. Temos que ter bons exemplos na casa do Senhor, principalmente na nossa vida lá fora. Porque o mundo está olhando, nós somos cartas vivas do Senhor. E, irmãos, através dessa atitude de Vasti, com essa reunião que fizeram, aqui no versículo 19, você coloca para mim, Marília, por favor? Esther, capítulo 1, a partir do versículo 19. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, que seja escrito nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Irmãos, quando Deus nos dá uma responsabilidade, não tem, irmãos, uma honra que não venha com responsabilidade. Deus, Ele nos honra, Ele nos coloca em posições, em grandes posições, porque Ele é Deus. Ele faz aquilo que nós pedimos, mas não tem nenhuma honra, irmãos, que não venha com responsabilidade. Não venha você pensar que você pediu a Deus que você queira um grande cargo, tenha um bom emprego, Deus te dá, pronto. Agora eu não preciso ir mais no culto, agora eu não preciso mais de Deus. A rainha já era rainha, ela era rainha, talvez ela pensou, eu não vou, eu sou a rainha. Mas ela só era a rainha porque ela era casada com o rei. E sem o rei, o que ela era? Nada. Assim somos nós. Nós podemos, irmãos, ser honrados pelo Senhor e Deus nos colocar em grandes posições. Nós temos autoridades e nós ocuparmos grandes cargos, mas nós não podemos nos esquecer quem foi que nos colocou lá. Sem o rei, irmãos, nós nada somos. Assim como Vasti só era rainha por causa do rei. E agora? O rei tirou a coroa dela e deu a coroa dela para outra que seja melhor do que ela. Irmãos, eu e você, sempre vai ter alguém melhor do que nós. Deus nos coloca nessa posição. Deus te colocou hoje como mãe, seja a melhor mãe. Deus te colocou como esposa, seja a melhor esposa. Deus te colocou como diaconisa, seja a melhor diaconisa. Porque se você não executar o teu trabalho, se você não for obediente ao rei, tem sempre alguém melhor do que você.
Deus sempre vai te tirar da tua posição se você não fizer teu trabalho bem feito e vai te colocar e vai colocar outra pessoa em teu lugar. Não pense que porque você já está lá num grande cargo, num grande serviço, que Deus não vai te tirar. Vai te tirar sim, porque tem sempre uma professora melhor do que você, tem sempre uma amiga melhor do que você, tem sempre uma mãe melhor do que você. Porque muitas das vezes, irmãos, eu ainda estava comentando com meu marido em casa, eu estava pensando, eu não consigo fazer um estudo do que eu vou pregar. Eu simplesmente fico em espírito de oração o dia inteiro, quando eu estou assim, sozinha, né? E aquilo Deus vai falando na minha cabeça, sabe, as palavras, vai me dando revelações, e aquilo fica aqui, sabe, pregado aqui na minha mente, né? E eu fiquei pensando, eu falei, da mesma forma, né, que Vasti, ela não vigiou o momento que o rei chamou ela. O que ela tinha que fazer? Se prontificar e estar ali na presença do rei. Ela era rainha, esse era o papel dela, né? Não, ela não vigiou e ela perdeu o seu lugar. Da mesma forma, irmãos, quantas pessoas não estão perdendo a sua posição, não estão perdendo o seu lugar, né? Eu ainda estava comentando com o Claudemir justamente isso, que tem muitas mães hoje que estão perdendo a sua autoridade de mãe, né? Estão perdendo a sua maternidade. Por quê? Porque elas passam para a sogra, passam para a avó cuidar, passam para uma amiga. E tudo bem de cuidar, precisamos disso. Muitas das pessoas têm que deixar com alguém para ir trabalhar, mas é num período de trabalho. Quando você chega, irmãos, você é mãe. Quando você chega, irmã, você é a mãe. É você que dá banho, é você que penteia o cabelo, é você que põe para dormir, é você que pergunta como foi seu dia, o que você fez hoje, né? Mas não, elas transferem a maternidade para outra pessoa. A criança chama a avó de mãe, a tia de mãe, gosta mais da tia, gosta mais da avó, gosta mais da sogra do que da própria mãe. Ou seja, ela está passando a maternidade, a honra que Deus deu para ela está transferindo para outra pessoa. Nós não podemos, irmãos, deixar que a honra que Deus deu para nós transferimos para outra pessoa, né? Você como esposa, você tem que ser a melhor esposa. Quem cuida do seu marido? É você que cuida dele. Quem que está do lado dele? É você que está do lado dele. E quando ele te chama, vamos em algum lugar comigo? Vamos, esteja pronta para ir, né? Pelo menos lá em casa é assim, quando o Claudemir me chama para passear, eu estou sempre pronta para ir. Né, irmã? Quando ele me chama para passear, eu estou sempre pronta para ir. Então, mas tem que ser assim, irmãs. Deus nos fez mulheres para ser o quê? Auxiliadora. Auxiliadora. Então, nós temos que prestar auxílio. E o auxílio você presta quando? É quando a pessoa precisa. Não é quando a pessoa não está precisando. Ela não está precisando, você não precisa prestar auxílio, né? Então, nós temos que ser auxiliadores, irmãos. E essa palavra, irmãos, me lembrou muito o que diz lá em João 15:5. Se a Marília puder colocar. Lá fala assim, Jesus falando que Ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos, né? E nós temos que dar fruto, porque sem Ele, irmãos, nada podemos fazer. A parte B do versículo fala isso, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Sem Ele, nada podemos fazer. Então, do que adianta, irmão, você ter um cargo, mas você não ter Deus, você se afastar de Deus? Ali, ó, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quando você está, irmão, ligado com Deus, Deus te abençoa, Deus te honra, Deus te coloca em altos cargos, em altas posições, Ele te abençoa poderosamente. Mas você não pode nunca deixar de atender um pedido do rei. Se o rei te chama, vamos fazer uma campanha? Vamos fazer uma campanha. Mas as pessoas deixam, irmãos, aquilo que deixam de servir a Deus por aquilo que elas receberam de Deus. E a palavra do Senhor diz, sem mim, nada podeis fazer. Nós só somos, irmãos, que nós somos graças a Ele, pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele dá por nós. Mas e se nós nos afastarmos dele? Acabou a bênção. Esse cargo bom que você tem, essa posição boa que você tem, esse dinheiro que você tem, você não vai ter mais nada sem Ele. Aquilo vai caindo, você vai vendo um declínio muito grande daqueles que deixam de servir ao Senhor. Até que quando, de repente, você encontra com a pessoa na rua e ela está lá no chão. Mas por quê? Ela deixou de servir ao rei. Ao rei não importa, irmãos, a posição que você ocupe.
né? Não importa a posição que você ocupe, o lugar que você está na sociedade. Nunca se esqueça que você só é porque o Rei te fez assim. Nunca se esqueça disso, né? Eu tenho o meu trabalho, irmãos, e eu dou glória a Deus pelo meu trabalho. E ele chegou na minha vida no momento em que eu estava precisando muito, mas muito mesmo, sabe? Eu ajoelhei na beira da minha cama e eu orei ao Senhor e eu pedi a Deus que me desse um emprego e que fosse qualquer emprego, claro, honesto, né? Desde que fosse honesto. Mas eu queria que fosse empregado doméstico, qualquer coisa, eu queria trabalhar, porque eu estava precisando muito, né? E do nada, eu nem conhecia meu patrão, alguém me ligou e me deu esse emprego para mim ser responsável para tomar conta de uma fábrica. Então, irmãos, eu honro o meu emprego, eu honro com todas as minhas forças, quem me conhece sabe disso, mas eu não considero o meu patrão, eu considero a Deus o meu patrão, porque naquele dia, irmãos, que eu estava ali de joelho, orando e pedindo, foi para Deus que eu pedi um serviço, né? E aquele homem, ele nem me conhecia, ele nem sabia o que eu precisava, mas Deus sabia o que eu precisava, e Deus ouviu as minhas preces. Então, eu considero a Deus o meu patrão em primeiro lugar, e eu sempre penso assim comigo, as portas que Deus abre, ninguém fecha. Eu considero a Ele, eu honro a Ele, mas para mim, o meu patrão é o Senhor Jesus. Mas só também, irmãos, que eu nunca deixo que o meu trabalho seja um impedimento para mim servir ao Senhor. Muito pelo contrário, irmãos, quando é dia de culto, para mim é sagrado. Eu já chego no serviço cedo pensando, hoje eu vou para o culto, hoje eu vou para o culto. Nada me impede de vir para o culto. Hoje, inclusive, saí até 1 hora mais cedo para dar tempo de arrumar. Porque, em primeiro lugar, irmãos, vem as coisas de Deus em nossa vida. Porque o que seria de mim lá, se não fosse eu estar aqui servindo ao Rei? Eu lá, irmãos, sem o Rei eu não sou nada. Eu não sou nada, é Ele que me dá sabedoria todos os dias. É Ele que me ensina como eu tenho que fazer, como eu tenho que agir. Então, sem o Rei na minha vida, eu não sou nada. Irmãos, e não é só no reino, engraçado que não é só no reino de Vasti que isso aconteceu. Em 1 Samuel, você coloca para mim, Marília, 1 Samuel 15, 28. 1 Samuel 15, 28. Para vocês verem que não é só as mulheres que às vezes não têm sabedoria e perde a coroa, não. Teve homem também que já perdeu a coroa. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o teu reino de Israel e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Foi o que eu disse, irmãos, lembre-se sempre disso. Tem sempre alguém melhor do que você. Não pense que você está ocupando um cargo na empresa ou em qualquer lugar que seja, você pensa assim, eu sou o melhor, eu sou o bom nisso, eu sou isso, eu sou aquilo. Não pense isso, irmãos. Se o orgulho subir para a tua cabeça, Deus te tira e te coloca outro melhor do que você. Tem sempre alguém melhor do que você. Não é nós, não é Deus que precisa de nós, não, irmãos. É nós que precisamos dele. É nós que estamos ali, temos que estar ali à disposição dele. Faça o teu serviço mal feito para você ver se não vai ter outro melhor do que você ocupando o teu lugar. Né, Marília? Vai ter sempre uma professora melhor do que você. O Tarsis é um diretor. Era um professor, hoje é um diretor. Deus o exaltou. Mas ele não perde um culto. Ele está sempre aqui servindo ao Rei. E quando o Rei chama, está sempre de prontidão. Deus honra, irmãos, mas Ele também quer que nós não esqueçamos dEle. Não esquecemos de onde nós viemos. Nesse rei, irmãos, se trata do rei Saul. Era um rei, irmãos, que o povo escolheu, mas também era um rei que Deus escolheu, né? E Deus viu que Saul não estava agindo da maneira que ele queria, não estava obedecendo às ordens de Deus. E por isso Deus tirou. E Deus colocou outro, sim, melhor do que ele. Porque vai ter sempre alguém melhor do que a gente. Hoje mesmo, a irmã Sandra me convidou para estar aqui pregando no culto das irmãs. É uma responsabilidade, a gente tem que pensar, tem que buscar em Deus uma palavra, tem que pedir direcionamento da parte do Senhor. E se eu falasse para ela, irmã, eu não vou. O problema era meu, porque com certeza Deus ia colocar aqui hoje uma bem melhor do que eu. Não é verdade, irmãos? Então é esse o pensamento que nós temos que ter, irmãos, que na vida nós somos totalmente dependentes do Senhor. O Senhor nos fez, irmãos, assim, para ser auxiliadoras, para nós servirmos a Ele. E Ele tem sempre alguém ali disposto a fazer isso.
né? Se você não está ali pronta para fazer isso, Deus está sempre colocando outras pessoas. Percebe, irmãos, que às vezes a gente tem colegas trabalhando no meio de nós e você acha assim, nossa, ele é tão bom naquilo que ele faz, né? De repente, ele sai e vem outro no lugar dele, ocupa o lugar dele e o serviço continua. E a vida continua. Pode nos faltar tudo, irmãos, mas não pode nos faltar a presença de Deus na nossa vida. Não pode faltar a nossa comunhão com Deus. Perca tudo na tua vida, mas não perca a tua comunhão com Deus. Como foi Jó, né? Jó era um homem próspero, era um homem assim respeitado. E de repente ele estava lá, cheio de lepra, no chão, né? E muitas pessoas pediram para ele amaldiçoar o Deus dele. Mas ele não, ele continuou honrando a Deus. E o que foi que levantou Jó do pó e da cinza? Foi o compromisso dele com Deus, irmãos. Ele jamais deixou, ele falou, eu sei o Deus, ele sabia o Deus que ele servia, né? Então, e ali ele permaneceu firme, não abandonou aquela posição que ele tinha de confiança, de fé em Deus. É isso, irmãos, que nós nunca podemos perder. Quando Vasti, irmãos, ela disse não ao rei, ela abriu uma vaga ali no castelo. Ela abriu uma vaga ali e Deus preparou Esther para ocupar aquela vaga, né? E Deus diz que o rei, ele era generoso com Vasti. Ele ficou assim, com certeza, ele ficou com dó de Vasti por ter que afastar ela. E da mesma forma, ele foi generoso com Esther. Então, nosso Deus, irmãos, é um Deus generoso. É um Deus que perdoa as nossas iniquidades, as nossas falhas, mas tudo tem um tempo. Muitas das vezes a gente vai falando não para Deus, a gente vai falando não, a gente vai deixando de ter um compromisso com Deus hoje. Hoje eu não estou preparado ainda para servir a Deus, ou ainda está muito cedo, ainda tem muito que curtir a vida. Mas nós não sabemos, irmãos, quando que vai ser a nossa última chance. Talvez Vasti, eu ainda fiquei pensando nisso, né? Ela lá como uma rainha naquele castelo. Se aquele rei era tão rico, era tão próspero, que ele deu 180 dias, 6 meses de festa. Imagina a vida que ele não dava para ela, né? E do nada assim ela perdeu a coroa, irmãos, e ela foi tirada do trono e ela começou a viver nas ruas como uma pessoa qualquer, com uma outra vida, né? Assim nós não podemos deixar que nós venhamos perder essa graça que Deus nos deu, de sermos salvos, né? De possuir a vida eterna, de ter a morada eterna com o Senhor. Nós temos que lutar, irmãos, lutar para que nós possamos chegar até o fim e não perdermos a nossa coroa, honrar o nosso compromisso. Seja você mulher, né? Ontem não foi comemorado o Dia das Mulheres. É muito bom, sim, irmãos, ouvir elogios, né? Aquelas frases bonitas que todo mundo manda para nós, mas muito mais do que isso, do que ouvir elogios, é a gente ter sabedoria no nosso viver, né? Porque na maioria das mensagens que a gente recebe ali, fala, mulher guerreira. Você é realmente guerreira? Mulher ali batalhadora, você é realmente batalhadora? Vê se todos aqueles requisitos primeiro se encaixam em você, se você está sendo tudo aquilo. Porque de nada adianta você receber uma mensagem, mas ela não tem nada a ver com você, falar, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E como diz o pastor, nós temos que ser juiz de nós mesmos, nós temos que saber disso, né? Porque eu vejo hoje em dia, irmãos, as mulheres, elas querem conquistar o seu espaço na sociedade. Mas eu penso assim comigo, irmãos, Deus nos fez auxiliadoras, nos fez mãe, né? Nos fez esposa. Mas e quando nós conquistamos alguma coisa? Conquistar, irmãos, é como você tem um troféu, você conquista mais um troféu. Então você conquistou, então você tem 2 troféus. Então você, mulher, é mãe, é esposa, é auxiliadora, né? E aí a mulher conquistou mais um espaço. Ela trabalha, ela é independente. Mas tem muitas mulheres que conquistam uma coisa e deixam a outra. Por exemplo, ela conquista o trabalho, mas ela abandona os filhos. Não é ela mais que cuida dos filhos. Agora ela já deixou os filhos para outra pessoa. Então ela não conquistou. Ela simplesmente deixou uma coisa e pegou outra. Conquistar, irmãos, você dizer assim que você conseguir fazer todas as coisas. Você consegue ser mãe, você consegue trabalhar, você consegue ser esposa, você consegue ser dona de casa,
né? Aí sim você pode dizer, eu sou tudo isso. Mas não você deixar. Sabe por quê, irmãos, que acontece? Tem muitos filhos que perderam o amor na mãe. Não tem amor nenhum na mãe. Chega dia das mães, não liga, não se importa. Mas por quê? E quando era lá criança, quando a gente conquista, irmão, um filho, a gente conquista desde pequenininho assim, ó. É desde pequenininho, porque é nessa idade que eles dependem da gente, que eles precisam da gente. Então é nessa idade que a gente tem que conquistar, tem que cativar, tem que estar do lado, tem que colocar para dormir, tem que contar uma história, tem que ensinar como que a vida é. Mas não, passa aquela responsabilidade para outra pessoa. É a avó que cria, a mãe que cria, é a creche que cria. E quando eles crescem afastados das mães, ele já se acostumou. Percebe-se que a gente se acostuma com as coisas. A gente se acostuma perto e também a gente se acostuma longe. Se ficar muito tempo longe, a gente se acostuma, não faz falta mais. Aí de repente já para de chamar de mãe, já chama pelo nome. E aí quando cresce, casa, aí se afasta mais ainda. Aí o amor já está na esposa, da mãe já acabou. E quando ela fica velhinha, vai para o asilo. Aí você pensa assim, nossa, aquele filho não tem coração, colocou a mãe no asilo. Mas e a mãe, onde ela colocou ele quando ele era pequeno? Já pararam para pensar nisso? Será que ela foi uma boa mãe? Eu penso muito nisso, irmãos. Quando fala assim, coitadinho daqueles velhinhos, está no asilo. Mas será que foram bons pais? Será que foram boas mães? Eles não merecem estar lá? Eu penso assim comigo, irmãos. Cada um merece, cada um recebe aquilo que merece. Não é verdade? Porque não é só você ter dó da pessoa lá velhinho, não. Quando está velhinho, aí é um coitadinho, porque não está podendo mais se defender. Mas e quando ele era novo? O que ele fez para merecer aquilo? Né? Então, o amor, irmãos, tem que ser conquistado todos os dias. Todos os dias. O amor da esposa também, do marido, tem que ser conquistado todos os dias. Não é porque você pensa assim, agora eu já estou casada, não preciso mais conquistar. Agora eu já estou casado, não preciso mais conquistar a esposa. Precisa sim. O amor é diário, é todos os dias, é demonstração todos os dias. Né? É uma demonstração de carinho, não precisa presente. Presente não quer dizer nada. A atitude, as palavras, como o pastor falou. O pastor estava falando uma coisa e eu guardei muito isso. A boca fala, irmãos, do que está cheio o coração. Quais as palavras que você tem saído da sua boca? São palavras de amor? Né? Porque a pessoa transfere, às vezes, o amor para outra pessoa, irmãos. Né? A gente vê muitas das vezes aí casais se separando. Mas por quê? Será que ele cuidou? Né? Será que ela cuidou? Né? Às vezes, quando mais precisou, disse não estava presente, né? Não tratou bem, não tratou com carinho. Tudo tem de tudo isso, da mesma forma. A esposa também, tratar o marido com carinho. Né? Teve um dia que eu ouvi uma irmã falando assim, o marido falou, ela falou assim, meu marido não para em casa, né? Mas falou assim, mas também com uma casa dessa, quem que vai parar? Ele chega em casa, a casa toda bagunçada, né? A mulher toda despenteada, né? Cheirando cebola, cheirando alho. Não é assim, irmãos, nós também temos que nos cuidar. Não é porque casou, tem 17 anos, eu tenho 17 anos de casado. Eu não gosto de jeito nenhum, uma coisa que eu não gosto é de fazer janta, mas eu faço. Mas aí depois que eu tomo banho, eu falo para o Claudemir, não gosto de mexer com mais nada, porque eu gosto muito, sim, de alho e de cebola. Irmão, mas ninguém merece. Imagina você dormir do lado de uma pessoa cheirando alho, cheirando cebola. Tem que cuidar, tem detalhes, irmãos, na nossa vida que você tem que cuidar. Às vezes a irmã fala assim, eu vou pedir para o pastor orar pelo meu casamento, né, que eu e meu marido, nós não estamos dando certo. Às vezes você não precisa de oração. Às vezes você precisa só de uns toques, sabe? Às vezes é porque a gente se acomoda, casa e acha assim, eu não preciso mais colocar uma roupa bonita, eu não preciso mais arrumar o cabelo, não preciso mais, porque você acha que você é dona de casa? Não, você tem um momento lá dona de casa, mas terminou o teu trabalho, vai se cuidar, vai fazer alguma coisa para ficar bonita. Né? Porque a pessoa merece a mesma coisa, é o marido. Né? Não é porque casou, vai dormir de qualquer maneira, tem que passar um perfume, um desodorante, escovar bem os dentes, se cuidar. Né? Porque nós somos da terra, nós vamos para o céu, um dia nós vamos para o céu. Em nome de Jesus, todos nós vamos, amém? Mas enquanto nós estamos aqui, irmãos, nós temos que nos cuidar. Né?
O nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós devemos cuidar do nosso corpo. Um casamento, irmãos, às vezes se acaba por falta disso, por detalhes, né? Então que é bom a gente abraçar uma pessoa, tá aquele perfume gostoso, né, mesmo? Aquele perfume, não é porque está casada há muito tempo que não precisa mais comprar perfume, né? Que não precisa se arrumar, sair para passear, dar um passeio com a família, isso é tão bom. São coisas, irmãos, assim, são detalhes que não faz nós transferirmos para outra pessoa aquilo que Deus deu para nós. Deus deu responsabilidade para nós. Amém? Você tem a responsabilidade de ser mãe, você tem a responsabilidade de ser mulher, você tem a responsabilidade de ser diaconisa, você tem a responsabilidade de ser uma boa empregada no teu trabalho, faça o teu melhor, obedeça a tua patroa, porque ela também tem alguém acima dela que está dando ordens, né? É sempre assim. Então nós temos que ser pessoas para honrar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Não importa qual o cargo que seja, o do menor para o maior. Eu quero dizer para as irmãs nessa noite o seguinte, a mensagem que eu quero transferir, não só para as irmãs como para os irmãos. A rainha Vasti perdeu a sua coroa, o rei Saul perdeu a sua coroa. Então isso vale tanto para as mulheres quanto para os homens. Vamos honrar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Honre seus filhos, honre seus pais, honre suas esposas, honre seus maridos, honre o seu cargo no trabalho. Mas nunca se esqueça que foi Deus que te deu tudo isso. Nunca se esqueça, sempre que tiver um chamado do rei, diz, eis-me aqui, Senhor, pronta para te servir. Porque quanto mais, irmãos, você honra a Deus, mais Deus vai te honrar em todas as áreas da tua vida. Seja no teu trabalho, seja no teu ministério, seja na tua família, em todas as áreas da tua vida, você vê a mão de Deus. Amém? Lá em Apocalipse 3:11, se não me engano, deixa eu ver se é, Marília, se eu não esqueci, tem sempre um versículo que fala sobre isso. Apocalipse 3:11. Acho que é. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, irmãos? Todos nós, irmãos, somos reis, somos rainhas do Senhor. Deus nos fez assim, Deus nos deu uma coroa. Vamos honrar em tudo aquilo que colocar nas tuas mãos para você fazer, faça o melhor. Faça o melhor, para que Deus não venha te tirar e venha colocar outro melhor do que você, para que você não venha perder a sua coroa. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para os irmãos nessa noite. Eu quero pedir para os irmãos que dê uma grande salva de palmas para as mulheres que nós merecemos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade, irmãos. É sempre uma honra servir ao Senhor. Todas as vezes que o Senhor me chamar, eu quero dizer, eis-me aqui, Senhor, estou pronta para te servir. Amém? As palmas louvam, irmão, glorificam ao Senhor. Amém? Aleluia. Vamos orar, irmãs. O pastor pediu para fazer uma oração para as irmãs. Eu queria chamar as irmãs aqui na frente, para que Deus venha, vamos pedir ao Senhor, para que Deus venha nos dar cada dia mais, irmãos, sabedoria. Sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Sabedoria, irmãs, como mulher, sabedoria como mãe, sabedoria como profissional no nosso trabalho. Sabedoria, irmãos, para nós pregarmos a palavra do Senhor, que Deus venha colocar sabedoria em nossas vidas, para que nós possamos pregar a palavra do Senhor, fazer que muitas vidas sejam transformadas, e que muitas vidas, principalmente, irmãos, possam ser transformadas através do nosso exemplo. Assim como eu falei que Vasti deu um mau exemplo, que nós possamos ser mulheres que dêem um bom exemplo. Olha aí quantas meninas novinhas que tem aí que estão olhando para nós. Nós temos que dar um bom exemplo. Amém, irmãs? Vamos pedir ao Senhor graça e sabedoria. Amém? Vamos fazer a oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a cada dia, meu Deus, o Senhor venha nos dar graça, Senhor. O Senhor venha nos dar sabedoria, meu Deus, no nosso caminhar.
Abençoa, Senhor, as nossas vidas, que nós possamos ser, meu Deus, verdadeiramente a mulher, meu Deus, que o Senhor formou para que nós sejamos auxiliadora, meu Deus, que nós tenhamos, ó Pai, sabedoria, Senhor, para lidar em toda e qualquer situação, meu Deus, que possamos ajudar aqueles, meu Deus, que precisam de ajuda. Levanta, Senhor, aquelas mulheres, ó Pai, que estão caídas, meu Deus. Levanta, Senhor, em nome de Jesus, aquelas mulheres, ó Pai, que estão tristes, que estão abatidas, Senhor. Aquelas mulheres que estão passando por situações difíceis em seu casamento, ó Pai. Que o Senhor dê a elas graça, meu Deus. O Senhor dê a elas sabedoria, Pai, para serem boas esposas, para serem boas mães. O Senhor, meu Deus, é o dono do tempo, ó Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, abençoar essas mulheres, ó Pai, para que elas tenham tempo, meu Deus, tempo para fazer todas as coisas, meu Deus, para servir ao Senhor, para cuidar da sua família, para cuidar dos seus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa todas as mulheres, ó Pai, com graça, meu Deus, com sabedoria, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja dada ao nosso Deus. Eu quero também parabenizar vocês, mulheres. Que Deus abençoe vocês cada dia mais. Embora o dia da mulher é todo dia, né? Tem um dia especial, mas é todo dia, dia das mulheres. É o dia da mãe, é o dia da filha, é o dia da nora, é o dia da sogra, é o dia da diaconisa, é o dia da serva do Senhor. Todos os dias da tua vida. E que Deus possa resplandecer a glória dele sobre a tua vida, porque nós sabemos da grande importância que sempre teve as grandes mulheres de Deus dentro da casa do Senhor. Mulheres que serviram o Senhor, até mesmo quando Jesus estava no seu ministério. A Bíblia diz que as mulheres os seguiam, né? Faziam parte do ministério do Senhor Jesus, e até hoje, quando você olha para a igreja, muitas das vezes você acaba vendo muito mais mulheres do que homens dentro das igrejas, porque quem sabe as mulheres conseguem sofrer mais dentro do seu lar, dentro da sua casa, pelos problemas do casamento, da família. Então tem sido as mulheres que têm muitas vezes mais ido para a igreja buscar a Deus pela sua família. E quantas mulheres corajosas que transformaram a vida da sua família, fizeram história dentro da sua casa, porque buscaram a Deus. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói a casa. A mulher sábia é tudo aquilo que a irmã falou aqui. Ela é ajudadora, ela ouve a voz do Senhor. Uma das coisas importantes é quando você ouve a voz de Deus e está disposto a obedecer aquilo que o Espírito Santo fala para a igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse caso as irmãs, as coisas são fáceis? As coisas nunca são tão fáceis. A gente consegue vencer qualquer situação da nossa vida quando você não se deixa dominar por ela, quando você não se deixa ser vencido por aquele problema. E pegando aquilo que Paulo disse, o apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante, guarda isso no teu coração, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ele também disse uma outra coisa muito importante, que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Então que você, mulher, seja uma bênção, porque vocês foram criados para serem bênção. Na realidade, ai dos homens sem você. Sabe por quê? Porque até o homem até para nascer precisa de uma mulher. Não é verdade? Então você é uma peça muito importante na sua família, você é uma peça muito importante na casa do Senhor, e você também é uma peça muito importante em favor do reino de Deus. Que Deus abençoe cada mulher quadrangular que aqui está, aquelas que não estão aqui, e que Deus abençoe também cada mulher de Silvianópolis, cada pessoa que ouviu a mensagem, a palavra essa noite também,
Que Deus abençoe vocês grandemente, cada mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Estão falando aqui que as crianças, os meninos vão entregar uma lembrancinha, aqui dizendo a Sandra, que eu fiz para as suas irmãs ou para as mães. Tá bom então, amém? Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada uma de vocês. Irmãos, vamos dar uma salva de palmas a Jesus pela vida de cada mulher quadrangular que aqui está essa noite. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé, nós vamos orar. E a palavra que a irmã Fátima trouxe foi uma palavra vinda de Deus, porque foi justamente uma palavra assim que fez muito sentido em relação às mulheres. Eu peço para você que não fique apenas nesse momento que você ouviu aqui. Outro dia que você estiver em casa, tiver um tempo, escute o culto de novo, ouça a palavra que foi pregada, amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao teu nome. Abençoe cada mulher, meu Deus, quadrangular que aqui está, cada serva do Senhor. Abençoe ela, meu Deus, como esposa, como filha, como mãe, meu Deus, como funcionária, como patroa. Meu Deus, que o Senhor abençoe grandemente, que essas mulheres, meu Deus, elas possam ser bênção cada dia mais dentro da sua casa, na igreja, para a sociedade, porque sabemos, meu Deus, da importância que tem em ser bênção na família, na igreja, na sociedade, Pai. Fará toda a diferença, meu Deus, meu Pai, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que sabe ouvir a voz do Senhor, uma mulher que está disposta a obedecer o seu chamado, para fazer aquilo que o Espírito Santo tem colocado em suas mãos. Então eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que a tua presença encha o coração de cada uma dessas irmãs, e elas sejam bênçãos cada dia mais, Pai. É minha oração. Eu oro também, meu Deus, para aquelas pessoas que nos ouvem aqui, meu Deus, pela internet, cada mulher que nos ouve, que o Senhor te abençoe grandemente, que você seja bênção na sua casa, na sua família, que você seja bênção aonde Deus te colocou, no trabalho, na empresa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo e eu agradeço ao Senhor e exalto o teu nome, por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Agora, meu Deus, também eu quero, Senhor, despedir esse povo, meu Deus, irmãos e irmãs, para que voltem para suas casas, tenham, meu Deus, uma noite abençoada, e tenham também, Senhor, meu Pai, um dia abençoado amanhã, e que na sexta-feira, nós possamos estar de volta aqui nesse altar, estar de volta aqui nessa casa, Senhor, para dar continuidade, meu Deus, na nossa adoração, no nosso louvor, na nossa gratidão ao Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, pois o Senhor tem nos ajudado até aqui, e vai nos ajudar, Senhor, chegar até o fim. Então, debaixo da autoridade do teu nome, eu abençoo cada pessoa que está aqui, e os despeço, para que em paz e com alegria nos seus corações, voltem para suas casas, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Assim eu oro, meu Deus, e eu te agradeço. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Você pode aplaudir Jesus bem forte? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Nós temos ali o irmãozinho também nos visitando aqui. Como é que é o teu nome, irmão? Alifer, amém? Vamos dar para o nosso irmão ali uma salva de palmas bem forte? Aleluia, glória a Deus.